Uma corrida animada, emocionante, com muitas alternativas, boas disputas. Esse foi o GP do Canadá e esse vídeo nós vamos falar os destaques da corrida. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Bueno e este é o Botequim GP. O domingo no GP do Canadá começou com chuva e aí eu já dou o meu primeiro destaque, que foi para a direção de prova, que mesmo com a pista ainda bastante molhada, não teve aquela coisa de querer largar com safety car, querer largar com dar algumas voltas de apresentação atrás do safety car e largar em fila indiana. Não, largaram da maneira que tem que largar mesmo, nos colchetes, largada parada, largada padrão. É assim que tem que ser. Parabéns aí para a direção de prova dessa corrida, que fez o procedimento como tinha que ser feito. E falando em largada, tivemos o Daniel Ricciardo, que estava largando na quinta posição e acabou ali tendo uma largada falsa, né? Um false start. Tem uma pouquinha coisa ali, o seu carro saiu antes de apagar as luzes e a direção de prova resolveu puni-lo. O Ricciardo, que largou mal, né? Ou seja, ele parece que assim, ele viu que o carro saiu um pouquinho antes, tentou recolher e quando de fato apagou as luzes, ele perdeu um pouquinho. A sua reação foi um pouco mais lenta do que a dos demais, que fez com que ele perdesse algumas posições na largada, mas acabou mesmo assim sendo punido com 5 segundos. Outro fato interessante que aconteceu no começo da prova é que de todos os 20 pilotos que estavam largando, né, tirando, né, os dois carros, 18 largando no grid, e mais os dois carros da Kick Sauber ali largando dos boxes, todos eles estavam com pneus intermediários, com exceção da Haas. E aí o começo da prova foi interessante porque a gente viu Kevin Magnussen e Nico Hülkenberg escalando o pelotão, os dois fazendo várias ultrapassagens uma atrás da outra. O Kevin Magnussen, ele inclusive chegou a estar na quarta posição da prova, enquanto o Hülkenberg ocupou a 8ª posição. E eu confesso que naquele momento ali eu estava até torcendo para que chovesse mesmo, para que desse uma chuva, porque seria interessante. A gente já imaginou uma dobradinha da Haas? Eu confesso que eu torci por isso no começo da prova, para que a chuva apertasse, para que a estratégia da Haas funcionasse, né? Porque eu sempre gosto, né, de ver assim, as equipes ousarem na estratégia, principalmente equipes que não têm chance nenhuma, e aí eles vão lá e arriscam tudo. E eu sempre, quando acontece isso, eu torço para que esse risco valha a pena, para que esse risco dê certo. Deu certo no começo, eles deram um show, apareceram bastante, fizeram bastante ultrapassagens e o Magnussen chegou a estar ali na 4ª colocação. Mais ou menos na volta, só que a chuva não veio, a chuva parou, né? A pista começou a criar um trilho. E aí os dois carros da Haas tiveram aí que fazer a sua parada. Na verdade, a Haas parou o Magnussen na volta 8, né, deixando ali o Magnussen já colocando o pneu intermediário. Então todas aquelas posições que ele ganhou no começo da prova, ele já foi lá para trás. E deixou o Hülkenberg um pouco mais na pista, né? O Hülkenberg teve um momento até que ele ficou ali, estava segurando todo um pelotão, todo um trenzinho de carros atrás dele, mas o Hülkenberg acabou parando também na volta 15, ou seja, a estratégia da Haas acabou não dando certo. E no começo da prova, na volta 5, o Charles Leclerc ele já estava reclamando ali com a Ferrari, né, sobre algum possível problema do motor, né? A Ferrari, que não foi bem nesse final de semana, não conseguiu se classificar para o Q3, já teve esse problema do Leclerc ali no começo, né, do problema do motor. O Carlos Sainz, a gente não sabe se ele teve algum tipo de problema, se estava com essa questão do motor também, mas o fato é que o Carlos Sainz também não conseguiu andar bem nessa corrida. Então a gente já viu que ia ser um final de semana que não era muito promissor, tanto para o Leclerc quanto para o Sainz. Os dois em nenhum momento conseguiram ali figurar no top 10 da corrida. Na volta 15, né, o Verstappen ele começa a se aproximar do George Russell, né? O George Russell, a pista começa a ficar um pouco mais seca, os pilotos eles estão ainda usando pneus intermediários e o Verstappen começa a se aproximar do George Russell para tentar o ataque. Só que 2 voltas depois, na volta 17, o Verstappen errou na curva 2 e o Norris se aproximou. E o Norris acabou fazendo a ultrapassagem 3 voltas depois, na volta 20,
quando já estava liberado o DRS e o Norris então assumiu a segunda posição do Verstappen. Na volta seguinte, o George Russell vai para cima, o Lando Norris vai para cima do George Russell e também faz a ultrapassagem no Russell também, ali com a ajuda do DRS. E nessa manobra o George Russell acabou errando, acabou passando ali passando reto ali na curva e com isso, em consequência disso, ele perdeu a segunda posição pro Max Verstappen. O começo de corrida estava muito legal, realmente com várias alternativas, algumas disputas, e outra briga que estava muito legal também era um pouco mais atrás ali pela sexta posição entre o Alonso e o Lewis Hamilton. Os dois, o Lewis Hamilton ali tentando ultrapassar o Alonso, tentando ir para cima do Alonso. Na volta 23 eles chegaram a colocar lado a lado, teve até um toquezinho ali entre os dois. Eu até achei que fosse vir um rádio do Alonso, bravo, falando, reclamando, né? Ele gosta de reclamar do Hamilton. Pelo menos eu não ouvi se teve esse rádio, mas estava uma briga interessantíssima entre os dois pilotos. Mas aí na volta 25 o Logan Sargeant bateu e acionou o safety car. E o Logan Sargeant, né, a gente fala aqui do Sargeant, não foi o único piloto que cometeu erro nessa corrida, mas o Sargeant ele já tinha cometido um erro ali na volta 6 mais ou menos. Ele tinha rodado, conseguiu voltar e aí ele bateu e trouxe para a pista o safety car. E aí todo mundo foi para os boxes, menos o Lando Norris nesse primeiro momento. Por quê? Porque quando foi dado o safety car, quando foi acionado o safety car, o Lando Norris já tinha passado da linha, né, do safety car. E o Norris teve que parar na volta seguinte, né? Ou seja, ele acabou sendo ali prejudicado, né? O safety car entrou bem no exato momento que ele já tinha passado pela entrada dos boxes, não tinha como ele entrar, então parou todo mundo, parou o Hamilton, parou o Verstappen, parou o Russell, parou o Piastri, parou o Hamilton, parou todo mundo, e o Norris só foi parar na volta seguinte, na volta 26, e voltou em terceiro, né? Ele era o líder, acabou voltando em terceiro. E aí nesse mesmo momento tivemos, né, a Ferrari. A Ferrari realmente é impressionante, né? Ela sai assim de uma grande corrida em Mônaco, uma grande vitória em Mônaco, deu tudo certo para a Ferrari. Aí chega no Canadá, o carro parece que não se acerta com a pista, os pilotos não passam para o Q3, o Leclerc ele começa a reclamar do motor já no começo da corrida, o Sainz também não consegue, ficou absolutamente sumido nesse final de semana, não conseguiu fazer muita coisa, e para encerrar com chave de ouro, encerrar não, né, porque ainda teria, né, a batida do Sainz ali mais para frente, né, o Sainz rodou, acabou levando o coitado do Albon junto com ele, mas assim, o ponto alto do final de semana da Ferrari foi ter colocado, nessa volta de safety car, mandado o Leclerc para a pista com pneus slick, os pneus brancos, né? Isso na volta 29, na volta 28, que o Leclerc parou, colocou pneus slick, e o Leclerc ficou andando lá 18 segundos mais lento que todo mundo. Se ele já estava com a corrida comprometida, ali então não teve como ficar, né? Ficou lá para trás, ficou na última posição. Voltou depois, colocou o pneu intermediário novamente, mas o Leclerc acabou também abandonando a prova depois de algumas voltas, mas é aquela coisa, a gente gosta de pegar no pé da Ferrari, né? Fazer os memes com a estratégia da Ferrari. É claro, é assim, né? Eu até entendo. É aquela coisa, né? É o que eu acabei de falar da Haas, né? Vai que dá certo a estratégia, né? Porque o Leclerc estava lá atrás, estava com esse problema no motor. A Ferrari não parece que não tinha ritmo para chegar mais na frente. Eles pensaram, agora eu se consagro, né? Vamos botar o pneu slick aqui, vamos ser o primeiro e todo mundo vai parar e o Leclerc vai ficar na frente e é isso aí. Não deu certo e acabou aí virando mais um motivo, né, pra galera tirar sarro da estratégia da Ferrari, tá? Mas enfim, valeu a tentativa, tá tudo certo. E aí na volta 29 nós tivemos o reinício da prova depois do safety car, bandeira verde, e 2 voltas depois Alexander Albon, ele protagoniza o lance mais bonito da corrida. Sensacional, Alexander Albon, ele vai
ali fazer uma ultrapassagem sobre o Daniel Ricciardo ali na reta depois do hairpin. Ele entra ali junto com o Daniel Ricciardo, coloca o Saul Williams pelo lado de fora, faz a ultrapassagem no Ricciardo por fora, e aí tem a Alpine ali do Ocon na frente ali, dando sopa pro lado de fora da curva. Ele vai ali, contorna como se fosse um motoqueiro costurando o trânsito ali. Ele bota do lado direito por dentro e faz a ultrapassagem também sobre o Ocon. Lindíssima manobra do Alexander Albon. Parabéns pro Albon. A manobra sem dúvida mais bonita da prova. Sensacional, Alexander Albon. Que ultrapassagem, que ultrapassagem. A gente continuar falando aí dos lances da corrida, dos mais destaques da corrida. Quero deixar aqui para vocês aqui uma propaganda da nossa loja do Botequim. Acesse lá botequimgp.com.br, onde você encontra aí camisetas exclusivas para você. Você que é fã de Fórmula 1, acesse lá botequimgp.com.br. Já temos peças aí à pronta entrega, então é só você pedir no outro dia, ou às vezes até no mesmo dia eu já mando para você e você recebe a sua camiseta. E também já quero falar aqui do nosso bolão do Botequim, nosso campeonatinho de palpites entre os apoiadores do Botequim. Nessa corrida do GP do Canadá, tivemos aí o Marcos Andriotto, Ricardo Banniman, Henrique Alves, Fernando Brolo, Cristiano Estolando, André Ogalva, Thiago Borg, Marlon Girola, Neri Silva e Rogério Silva foram os 10 competidores que pontuaram nesta etapa. Aí nós temos a classificação do nosso bolão sprint, né? Nosso bolão sprint que a cada 6 corridas a gente zera a pontuação e começa tudo de novo, que é o Ricardo Banniman, por enquanto é o líder e tá levando aí a camiseta. E a nossa classificação geral, temos aí ó, André Ogalva, Ricardo Banniman, Thiago Borg, Rogério Silva, Isaías Luiz, são os cinco apostadores que nesse momento estariam levando as camisetas da loja do Botequim GP. Se você quer participar desse bolão, é só clicar aqui em Seja Membro, se torne um apoiador do Botequim GP, que você nos ajuda aqui a manter o canal, né? Nós somos um canal independente, então você nos ajuda, você entra num grupo exclusivo do WhatsApp, participa do nosso bolão aí, pode ganhar, levar aí camisetas exclusivas. Então só clica aqui em Seja Membro e muito obrigado aí a todos os nossos apoiadores. E aí, continuando a prova, na volta 42, o Lando Norris erra e acabou aí perdendo a posição para o Oscar Piastri. 2 voltas depois, o Hamilton para e para colocar o pneu médio, é o primeiro ali a colocar. Quer dizer, o Gasly tinha parado um pouco antes, daí o Hamilton. O Gasly ainda não estava virando muito rápido, ele estava virando ainda mais lento, né, do que quem estava de pneu intermediário, mas a Mercedes chamou o Hamilton na volta 44, colocou pneus novos no Hamilton. E aí na volta seguinte pararam Verstappen, Russell e Piastri, e o Lando Norris continuou na prova. E o Lando Norris continuou na prova com pneus intermediários e ele estava virando rápido, ele estava conseguindo fazer tempos mais rápidos do que os pilotos que pararam e colocaram pneus slick. E aí o Norris parou na volta número 47, conseguiu abrir uma boa vantagem, tinha mais de 21 segundos sobre o Verstappen, parou na volta número 47 e a estratégia da McLaren, vamos dizer que deu certo, né? Porque o Norris ele conseguiu voltar na frente do Verstappen, ele conseguiu digamos, sair na primeira posição. Só que aí no que ele estava saindo dos boxes, né, ali naquela parte ainda estava com bastante água, porque é um trecho onde os pilotos não passam com muita frequência, então não tinha trilho, ainda tinha água, e o Norris ele foi ali tentar reacelerar para tentar se defender do Verstappen e acabou dando ali uma escorregada e o Verstappen ele passou e assumiu a ponta. Bom, mas o Norris passou, né? O Verstappen passou e aí o Russell vai para cima do Norris também, passa o Norris e assume a segunda posição. Isso na volta 49. Na volta 51, o George Russell erra e o Norris passa e retoma a posição. E aí a gente tem que falar aqui do George Russell, né? O George Russell, ele tem cometido alguns erros quando está sob pressão. Nesse GP do Canadá, o Russell errou, ele tinha errado ali quando ele foi ultrapassado pelo Lando Norris, que custou para ele a posição do Max Verstappen. Ele errou de novo, né? Depois na volta 51, depois que ele tinha passado o Lando Norris, ele errou, custou a posição dele
pro Lando Norris. O Russell errou, lembra lá, em Singapura, naquela corrida que ele estava ali para chegar em segundo ali e tal, e bateu no muro nas últimas voltas. Enfim, não quero aqui pegar no pé do Russell, não quero dizer que ele é um mau piloto e tudo mais, mas assim, eu sei que é o seguinte, se fosse o Leclerc, o pessoal ia estar descendo a lenha no Leclerc, né? Ia estar descendo a lenha no Leclerc, porque o Leclerc não aguenta pressão, porque o Leclerc é isso, porque o Leclerc é aquilo. Mas o George Russell também é bom a gente ficar de olho nele, né? Porque ele tem cometido alguns erros ali em momentos cruciais. Momentos assim que... Aquele momento assim, cara, que é pra ele conseguir um bom resultado, buscar até... O Russell era um cara que ele podia ter ganho essa corrida. E ele errou 2 vezes. Depois tem ali um outro lance com o Piastri também, ali no final, mas ali coisa de corrida. Enfim, né? O Russell tem que, se ele quer ser realmente, né, um futuro campeão mundial, ele tem que corrigir esses errinhos aí em momentos cruciais. Ele não foi o único que errou nessa corrida. Até o Verstappen errou, o Norris teve uma hora que errou. O Sainz errou, o Pérez errou, vamos falar do Pérez depois, mas cara, né, o Russell fez a pole position, um piloto rápido, um piloto que a gente espera muita coisa dele, e era uma chance real que ele tinha realmente de vencer a prova, e eu acho que esses errinhos dele aí acabaram custando uma vitória para ele. E aí na volta 53, primeiro Sérgio Pérez erra e bate sozinho. Que final de semana do Sérgio Pérez, hein? Acabou de ter o seu contrato renovado, ficou no Q1, mais uma vez no Q1, mais uma vez se envolve em um incidente na largada lá com o Pierre Gasly, né, que é um incidente que acho que quebrou um pedacinho da asa dele ali, mas é um incidente que ele não tinha que estar ali, o lugar dele não é ali, ele tinha que estar lá na frente, então assim... Por mais que, é o Magnussen, porque o Gasly, não sei o que. O Pérez não tinha que estar ali. O Pérez é culpado simplesmente pelo fato dele não tinha que estar ali. Ele tinha que estar lá na frente. E aí não consegue fazer nada na prova, não sei se por conta de um problema aí que deu no carro dele por conta desse toque com o Gasly na largada. Não consegue fazer nada, não consegue passar ninguém, não consegue escalar o pelotão, anda o tempo todo lá atrás e ainda erra, bate sozinho e ainda assim, ele tentou levar o carro para o box, né, a pedido da equipe para que não entrasse o safety car, né, porque daí o Verstappen ia perder a vantagem que ele tinha na corrida. Ele voltou para o box com o carro todo quebrado. Inclusive hoje saiu uma punição para o Sérgio Pérez contra isso. Ele tomou uma multa, acho que se eu não me engano, de 25 mil euros. E vai perder 3 posições na corrida seguinte. Ou seja, olha o prejuízo do Pérez. Assim, prejuízo que eu falo assim, cara, o cara ele já tá 2 corridas sem ir pro Q1, ficando no Q1, bate, ele já tinha batido em Mônaco, que tinha custado uma grana, né, pra Red Bull, em termos de teto orçamentário, bateu de novo o carro e ainda tá prejudicado na próxima corrida que ele vai perder 3 posições. E o cara tem um contrato renovado por 2 anos. Sinceramente, não dá. Quer dizer, eu falo assim, não dá pra entender? Dá, porque a gente sabe, né? O cara leva grana, leva patrocínio, mas não é possível, cara. Não é possível que a Red Bull, cara, se fosse a Haas, se fosse a Williams, eu até entendi, realmente os caras precisam da grana. Mas a Red Bull, velho, a Red Bull não precisa, cara. Não precisa ter um piloto que não entrega, quebrando o carro, batendo e fica andando lá para trás. Eu vou falar, cara, é que assim, a Red Bull ela tem mais sorte que juízo. Porque se a Ferrari de repente vai bem nessa corrida, consegue pontuar com os 2 carros, a Red Bull corria risco sim de perder o campeonato de construtores. E aí, vou falar, o de pilotos, parece que tá tudo na mão do Max Verstappen, mas assim, Barcelona que a gente vai ter ali acho que uma noção real de como é que tá essa força das equipes. E aí a Red Bull, não dá, cara, com todo respeito ao Pérez, cara, não dá, ele não merece estar ali, e não é de hoje, o ano passado também fez um ano bizarro, bizonho ali no final da corrida. Esse ano, cara, o cara tá em quinto no campeonato, com a Red Bull, que dominou
o primeiro terço do campeonato assim passeou com o pé nas costas. Não pode, cara, não pode. É muito, realmente assim, tá ridículo assim, a atuação do Pérez e não dá para entender realmente que a Red Bull quer ir renovando com o Pérez por mais 2 anos. É inacreditável. Mas o Pérez, como eu falei, o Pérez queria evitar o safety car, mas aí teve o lance com o Carlos Sainz que errou, foi pra grama, rodou, tava voltando e o coitado do Albon tentou desviar, não conseguiu e acabou batendo no Carlos Sainz. O Sainz ainda conseguiu voltar, mas o Albon não conseguiu, o carro dele ficou ali na pista e a direção de prova teve que acionar o safety car mais uma vez. E foi aí que a Mercedes resolveu fazer uma estratégia, arriscar uma estratégia, parou de novo. Lewis Hamilton e George Russell, colocou pneus novos nos dois pilotos, colocou pneu médio para o Russell, colocou pneu duro para o Lewis Hamilton. E nessa parada, o Russell, né, perdeu a posição para o Oscar Piastri. E o Hamilton acabou voltando na mesma posição. E aí tem uma coisa assim, né, que eu acho assim, né, eu acho que na minha casa, eu sabia que a Mercedes não tinha mais pneus novos, macios para o Lewis Hamilton. Eu acho que o pessoal da transmissão, eles tinham obrigação de saber e informar isso aí. Daí não ficar falando, poxa, a Mercedes errou na estratégia, tinha que ter colocado pneu vermelho, tinha que não sei o quê. Porra, tinha que pelo menos falar, olha, eu acho que tinha que colocar pneu vermelho, mas era um pneu vermelho usado, não ia ser um pneu vermelho novo. Enfim, né? Eu acho que porra, é o básico, né, cara? É o básico, né? Mas a Mercedes tentou colocar pneus novos nos dois pilotos para tentar ali buscar. Né? Oh, meu Deus! Quem atrapalhou meu vídeo? Atena. Então a Mercedes colocou pneus novos nos dois pilotos para tentar ali fazer um sprint final e ir para cima, tentar ultrapassar a McLaren e quem sabe até buscar o Max Verstappen. E na volta 63 o Russell foi tentar passar o Oscar Piastri. O Oscar Piastri não arredou o pé, não deu moleza, não cedeu. Os dois entraram na curva lado a lado, se tocaram e o Russell acabou indo ali tendo que cortar caminho, e isso custou para ele a posição do Lewis Hamilton. O Hamilton fez a ultrapassagem sobre o George Russell e aí o Hamilton assumiu a terceira posição. Depois, na volta 65, o Hamilton também passou o Oscar Piastri e começou, né? Aquela coisa, começou aí realmente uma briga ferrenha entre McLaren e Mercedes, né? Daí o Hamilton passou o Piastri na volta 65, na volta 66 o Russell vai lá e também passa o Piastri e assume a quarta posição. Então a gente estava ali a 4 voltas do fim, né? O Hamilton estava no pódio, o Russell estava em quinto. E aí o Russell fez a ultrapassagem sobre o Piastri, foi para a quarta posição. E depois na volta 68 o Russell passa o Hamilton e assume a terceira posição e vai aí garantir o seu pódio. E uma coisa interessante que eu queria falar sobre essa corrida é o seguinte: parabéns para a Mercedes, tá? Que autorizou os seus pilotos a disputarem, mandou o rádio lá, vocês estão liberados para disputar, vocês estão liberados para brigar, e eles brigaram, e eles ultrapassaram, e eles disputaram, e deu tudo certo, e foi sensacional a gente ver 2 pilotos da mesma equipe disputando. Sensacional, a gente vê o Hamilton passou o Russell, depois o Russell foi lá e passou o Hamilton de novo. Maravilha, é isso que a gente quer ver. Parabéns também para Racing Bulls, que mandou rádio para os seus 2 pilotos, para o Daniel Ricciardo e para o Yuki Tsunoda. E olha que o Ricciardo e o Tsunoda estavam com os 2 carros na zona de pontuação e estava seguido por um trem com vários outros carros, com Alpine, com Haas. Poderiam sim perder a pontuação, né? Sair da zona de pontuação por causa de uma disputa, mas a equipe falou, não, pode disputar, vocês estão liberados para disputar. Parabéns, é isso aí, é assim que tem que ser, que tem que acontecer. Deixa os caras brigarem, deixa os caras disputarem. E disputaram, as Mercedes disputaram, não aconteceu nada, conseguiu pro pódio, conseguiram o resultado. As Racing Bulls ali chegaram, não sei se chegaram a disputar, mas estavam liberados para disputar. E é assim que tem que ser. É isso é corrida, é disputa.
Já a McLaren, mais uma vez, né, deu ali a ordem, queria dar uma ordem pro Norris deixar o Piastri passar, pro Piastri tentar buscar o Verstappen. Eu não sei se seria válida ou não a ordem, mas o Piastri falou, não, cara, eu tô preocupado aqui com o George Russell, né, e eu acho até que não seria possível, né, uma troca de posição entre Norris e Piastri ali para deixar com o Russell ali na cola deles. Eu acho que não ia dar certo. Mas o Piastri falou, não, deixa eu me preocupar com o Russell aqui e segue aí. E também tivemos uma outra questão de ordem de equipe que foi na Alpine. A Alpine pediu pro Ocon deixar o Gasly passar, para o Gasly tentar chegar no Ricardo. O Gasly não passou o Ricardo e a Alpine não pediu para que o Gasly devolvesse a posição para o Ocon. E o Ocon ficou bravo no rádio, ficou bravo na entrevista, né? Ele falou, reclamou da equipe, mas é aquilo que Ocon, vai ser isso aí, cara, vai ser isso aí. Você vai sair da equipe agora? Vai ser isso aí, né? E eu até perguntei, né? Isso aqui, como é que será que o Ocon vai reagir com a equipe agora? Eu até achei que o Ocon não fosse obedecer. Até achei que ele foi bonzinho, né? Tomara que a partir de agora ele não obedeça mais. Ele falou, quer saber? Vocês não me devolveram a posição? Então vocês que se dane. Eu não vou mais entregar a posição porcaria nenhuma. E segundo, né, a entrevista ali que o Ocon deu no final da corrida... o Ocon falou que logo vai fazer um anúncio na hora certa. Então talvez o Ocon já tenha alguma coisa aí em mente para 2025. Eu chuto a Mercedes, olha só, hein? Eu chuto, né? Vamos ver o que acontece. E uma outra coisa que eu falei aqui das Racing Bulls, o Yuki Tsunoda, né, acabou cometendo um erro ali que custou a ele a pontuação. O Tsunoda que tá fazendo um bom ano, cometeu um erro assim como outros pilotos. Acho que também não vamos crucificar o Tsunoda por conta disso, não. Um erro honesto, acho que tudo certo com o Tsunoda. Mas aí tivemos Max Verstappen então vencendo a prova com Lando Norris em segundo e George Russell em terceiro. E foi uma corrida belíssima assim, de se assistir, uma corrida muito prazerosa de se assistir, com várias alternativas, a gente viu ali 3 equipes brigando pela vitória, né, realmente brigando pela vitória. A gente tinha, né, o Russell liderou a prova, o Norris liderou a prova, o Verstappen liderou a prova, todos eles ali tinham possibilidades, né, de vencer a prova, dependendo do andamento da corrida. Acho que o safety car acabou ajudando um pouco ali, né? Talvez o Max Verstappen acabou tirando um pouco, né, o Norris da liderança. Eu não acho que a McLaren errou na estratégia ali de deixar o Norris uma volta a mais, né? Algumas voltas a mais ali no final, porque ele até saiu na frente do Max Verstappen, né? Ele só realmente perdeu porque não conseguiu tracionar ali. Mas foi uma bela corrida, foi uma bela prova, uma bela disputa. Esperamos que essa seja a nova realidade da Fórmula 1. A gente vai vendo em Barcelona, né? Barcelona, que é o circuito que a gente fala que é o circuito base, né? Que é o circuito onde a gente vê realmente ali a verdadeira ordem das forças aparecer. Tomara que o final de semana da Ferrari tenha sido uma exceção, né? Que realmente... eles não se acertaram com a pista, né? Tomara que em Barcelona eles voltem ali para a briga, para estar ali no meio também brigando pela vitória, e que a gente consiga ali ter uma disputa interessante no campeonato, né? É isso que nós esperamos, mas é isso aí. Quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo ou nos ouvindo. Deixe seus comentários aqui sobre o que vocês acharam da corrida, quais foram os destaques positivos, os destaques negativos dessa prova. E é isso aí, muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.